Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você. Um pouquinho de flashback aí, rapidinho. O YouTube é só um aperitivo aqui para começar nosso vídeo de hoje. LSG é Johnny Gill, Kate Sweet e Gerhard Levert, que morreu, né? Faz um tempinho já. Esses três aqui fizeram esse grupo, né? Sente o groove aí, meu filho. É isso aí, vamos que vamos. Tá bom já, né? Não, o YouTube aqui dá um strike na gente aqui. Acho que nós estamos aqui. Esse pessoal Johnny Gill aqui, eu gosto muito, né? Kate Sweet, né? Tom Maia, por favor. E o Gerhard Levert, que morreu, né? Então só ficou os três, né? Eles tinham carreira solo e se juntaram para fazer LSG, G de Gil, né? L de Levert e S de Sweet, de Kate Sweet, enfim. Então, meu amigo e minha amiga, na data de hoje dia 8 de julho de 2024, no meu relógio são exatamente 21 horas e 50 minutos em ponto. Estou para fazer esse vídeo aqui nas últimas 2 horas, mas está complicado. Sempre acontece um fato novo aqui e acontece um telefonema, alguma questão assim, e alguma coisa que acontece em casa e a gente tem que fazer outra coisa. E agora acho que vamos conseguir terminar esse vídeo aqui, fazer esse vídeo aqui, uma publicação que eu fiz hoje. Eu estava lendo, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas, um beijo para o nosso amado filho, mano, papai te ama de montão, meu amado filho, né? Papai te ama de montão. E nós falamos ao vivo definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas e interior do estado de São Paulo. Se você gostar desse conteúdo, dá um like aí. Se você não gostar, dá um dislike, tá? Tudo no seu nome aí. Fique à vontade aí para você escolher como você queira aí atuar. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, queria fazer um comentário aqui e algumas citações aqui de leitura para você aí ter acesso a certos tipos de conteúdo aí. Eu vi uma publicação hoje no X, né, antigo Twitter, do PH Vox, falando sobre as eleições na França, né, enfim. A gente vê a França tá sendo aí daquele jeito, né, enfim. E numa das publicações teve um comentário falando que a França é culpada, a população, né, sei lá, o francês ou o europeu é culpado de certas questões. Eu vou ler o comentário que eu fiz aqui no meu blog mesmo, né? Não vou direcionar nenhuma pessoa, só achei interessante o comentário porque me deu uma luz aqui para falar sobre esse, deu margem para me falar sobre esse assunto aqui. Eu agradeço essa pessoa que comentou, né? Bem, sua colocação é pertinente. Eu fiz essa publicação hoje, ó, tá aqui, ó, sobre a, né? Sua colocação é pertinente, mas uma observação. A França fez a Revolução Francesa. Aí temos a base de tudo que é ruim, inclusive o comunismo. Mas colocar tudo nas costas da população francesa, europeia, aí não. Veja o Brasil, um país em sua grande maioria de pessoas conservadoras. Veja como estamos. Lembremos que a primeira tentativa de instalação do comunismo fracassou, mas foi bem sucedido na União Soviética. Aí tivemos a escola de Frankfurt e Gramsci. Por que eu citei a escola de Frankfurt e Gramsci aqui? Porque quando a revolução dá certo lá na União Soviética, momentos antes ali, em 2014, em 1914, teve uma tentativa na Europa, na França, um país ali assim, e não deu certo. Porque os proletariados pegaram em armas para defender os seus patrões, o imperialismo ali, e os comunistas ficaram, pô, mas como que pode isso aí? Então o pessoal da escola de Frankfurt, né, começou a pensar, o pessoal marxista, tem muita gente, tem muitos vídeos que circulam por aí falando que eles não são marxistas, mas tudo bem, né, o que vai fazer? Tem o pessoal que se gaba aí de falar que não, mas estamos abertos aqui, tá? Se você quiser... não me preocupo em vencer ou ganhar debate, mas se quiser debater sobre essas questões aqui, estamos abertos, tá? Max Horkheimer, à esquerda, mas você está vendo na tela aqui, ó.
né? Theodor Adorno à direita, Habermas em segundo plano, à direita, tá certo? Heidelberg, 1964. Tem o Herbert Marcuse aqui, que não está na foto aqui, mas ele também faz parte. Ele vai trabalhar na linha da revolução sexual. Você lembra ali daquela questão que aconteceu no Woodstock, aquela liberação sexual? Tudo isso é uma estratégia. Libido dominante. Você tenta escravizar a pessoa através do sexo, né? O sexo que não é contrário aos princípios religiosos. Se Krishna, a suprema personalidade de Deus, fala no Bhagavad Gita como ele é, que o sexo que não é contrário às escrituras, esse sexo também é sagrado. Então, você tem sua esposa aí, e você vai procriar, vai fazer sexo com ela para essa questão e outras coisas. E aí, cada um faz o que quiser em quatro paredes, mas enfim. Quando você passa dessa questão e começa a ficar desenfreado, né? Aí você vai ficar prisioneiro. Você vai começar a dar margem para a luxúria, né? E a luxúria é uma das 3 portas que vai conduzir você para o inferno. A gente vê o que acontece com as pessoas viciadas em pornografia, o que acontece, né? O pessoal fazendo sexo com cachorro, com animais, né? Vitimando as crianças, né? As pessoas indefesas, né, meu? Abusando das mulheres. Eu falei assim, pô, mas como que um cara pega uma mulher forçadamente? Cara, é difícil, né? Mas tem pessoas que fazem isso, né? Louco isso aí. Mas então você veja que a liberação sexual, você veja que em todo o contexto que você for ver na televisão, na programação televisiva, tem esse apelo, né? Dessa questão aí, enfim. E essa escola de Frankfurt, o que eles observaram? Pô, a revolução comunista não aconteceu lá na Europa. Mas a Rússia deu certo na Rússia, mas a Rússia está com um pé mais no Ocidente do que no Oriente, mais um pé no Oriente do que no Ocidente. Então, a sociedade ocidental tem alguns pilares, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Você vê aqui, ó, tá bonitinho aqui, né? Tem alguns pilares, né, que sustentam a civilização. Você está vendo a coluna aqui, né? Essas colunas. E você veja que nas colunas, você que está no Spotify, você não vai ver, né? Mas enfim, eu vou deixar o link dessa publicação para você ter acesso a essa questão aqui. Então eu vou demolir a base de sustentação dessa estrutura. Nós temos a superestrutura e temos a infraestrutura. Os trabalhadores, as pessoas que carregam o piano, né, vamos dizer assim, outras quesitas mais, as estradas, os prédios, tem tudo uma infraestrutura que faz parte dessa questão que não aparece muito, mas faz parte. Então você tem que perverter a infraestrutura, tá certo? E corroer a infraestrutura. O que seria a infraestrutura? Eles descobriram que o comunismo não deu certo lá por causa disso aqui, da moral judaico-cristã, e tem que demolir essa moral judaico-cristã por dentro ali. A gente vai fazer o nosso trabalho por dentro, você tenta corroer essa questão, e por baixo você tenta no marxismo cultural. Aí tem Gramsci, e eles também dão sua contribuição da escola de Frankfurt, né? E foi abraçado pelo pessoal da Califórnia, né, para fazer pesquisas e tal. E depois a gente vai falar sobre um livro que temos aqui para explicitar essa questão. Tá certo? O direito romano, tá certo? E a filosofia clássica, né, lá do pessoal da Grécia Antiga. Então, esses elementos da superestrutura, que são incutidos do trabalhador nas pessoas em geral, fazem com que eles tenham aversão a essa questão que nós estamos querendo apresentar. Então ele tem que subverter essa questão, subverter tudo, tá certo ou não? E nós temos, segundo Gramsci ali, temos que ter intelectuais orgânicos. São pessoas que estão em postos chaves que vão propagar isso que nós queremos aqui, né? Para perverter a sociedade,
né? Começou com a doutrinação, mas já passou disso, né? O professor Olavo de Carvalho está bem documentado essa questão que muitas pessoas que se dizem conservadores de direita insistem nessa questão de doutrinação para ficar bonitinho na televisão, né? Porque você falar, né? Já passou essa fase da doutrinação, pô. Infelizmente, né? Então, esse pessoal aí da escola de Frankfurt, que foi abraçado pelo pessoal, pelos bilionários ali também lá dos Estados Unidos ali, da Califórnia, eles começaram a ter acesso às universidades, dar aula nas universidades e fazer essa questão que eles estavam fazendo, correr por dentro essa questão. Então o direito ali, você veja que tínhamos o direito natural e hoje nós temos o direito relativo não, positivo, positivado, né? É o Estado, é o tal Estado democrático de direito, né? Cabe qualquer coisa aí dentro. E aquela questão do direito natural foi sendo substituída, né? Por essa questão, né? Para corroer, em certos sentidos, né? Essa questão dessa superestrutura. E por baixo você vai perverter a sociedade também, os seus habitantes ali, as pessoas que fazem parte daquela sociedade. Tá certo? Lá no direito, falando sobre o direito, né? Na filosofia você vai tentar relativizar tudo. Você tem uma ordem, você tem uma questão ali e tal. Não, vamos abandonar essa questão aqui. Vamos fazer isso aqui, tal, né? É tudo relativo. Então você vai fomentar uma linha de raciocínio, a negação, né? A filosofia do negativo, do negativo. Você tem que destruir tudo, destruir tudo, enfim. E você vai mexer com a beleza aí, né? Com certas questões da cultura, das belas artes. Você vai subverter aquilo que se considerava belo num certo período, já vai passar por uma transformação, né? De uma subjetividade. E você vai fazer qualquer questão, vai ser arte. Porque você tem que demolir aquilo que estava te aprisionando, João. Ô, João, isso está te aprisionando. Por quê? Isso é muito belo, isso aqui é aquele patriarcado, pô. Você tem que desconstruir isso, né? Então, Horkheimer, acho que foi Horkheimer, o Adorno, não sei qual dos dois aqui, o professor Olavo de Carvalho explica numa das aulas o seguinte, que ele tentou linkar o fascismo com os pais ali e tal, o patriarcado. Então, não, os pais são muito autoritários, né? É muita ordem e tal, a gente tem que desconstruir isso. Então, veja, toda uma estrutura, todo um enunciado, e quantas pessoas foram de encontro, foram contra seus próprios pais, imaginando que estavam se emancipando. E muitos pais sem entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Que esse garoto aí foi para a faculdade e está aí todo... Lá, estou falando de 20, 30 anos atrás, tá? Agora, meu, isso aí tá pior do que antes, né? De 35 anos atrás para cá. Só que agora tá pior que isso. Mas enfim. Então você tem que desconstruir tudo. O sexo, esse sexo tradicional que você tem aí. Então você vai dar margem para aquela questão do relativismo ao extremo. Então você vai desconstruir essa questão, aqueles padrões que tínhamos anteriormente. Você vai ter que corroer, e dessa corrosão, dessa destruição, desse padrão, dessa questão toda, vai surgir uma nova sociedade muito melhor, muito mais evoluída. Então você tem que destruir para criar algo novo, muito melhor, pô. Tá certo ou não? Isso aí é a ideia deles lá, né? Então o marxismo cultural e a escola de Frankfurt, eles tiveram essa questão aí para demolir. Então tem agendas que dizem que tem muita população do mundo, você tem que diminuir a população do mundo. Então se você casa tardiamente, você, mulher que me ouve, a uma certa idade você vai ter problemas na gravidez. Vai ser uma gravidez de risco, correto? Então a tendência é diminuir. Então você incentiva a certas questões da mulher ou do homem, né? Ridicularizam o casamento, né?
você, meu amigo, minha amiga que é virgem aí vai saber, né? Eles vão ridicularizar você nas novelas, em telejornal, você é quadrado, você é virgem. Irmão, você pode ser o que você quiser. Se você é virgem, é problema teu. Agora, a pessoa tem um bastão moral relativo e quer pegar esse bastão moral que é relativo e transferir para você. E aí, o Michel Foucault dizia essa questão, por incrível que pareça, ele foi ao extremo. Vocês da escola de Frankfurt, vocês são os hipócritas, por quê? Vocês falam sobre o relativismo tal, mas eu, na minha concepção, você tem que relativizar ao extremo mesmo. Então, nesse sentido, esse pessoal que ataca as pessoas que são virgens aí ou não, ou tem alguma orientação, não são extremistas. Por quê? Porque temos que partir da premissa de que você está bem. E a condição do outro pouco te importa. Você vive e deixa viver. A partir do momento que você quer causar dor, ferimento a outras pessoas, porque elas pensam diferente de você, porque elas acham que, ó, eu tenho minha vida aqui, eu quero consagrar meu corpo a uma família, a uma pessoa que eu amo, né? Eu acredito nisso, cada um tem o direito de acreditar em qualquer coisa. Se você acredita que você vai ser feliz fazendo sexo com tudo isso aqui, então você pode tentar sorte, vai tentar sorte aí, meu filho. Ninguém conseguiu, mas você pode conseguir, você é a primeira pessoa que vai ter sorte. Ninguém está garantindo nada, nenhum dos dois, não. Mas estou dizendo o seguinte, que cada um escolhe o que quiser. Mas esse pessoal não se contenta com isso. Eles vão querer atingir as pessoas. E você vê nas programações televisivas ou outros meios de mídia esse apelo sempre para o sexual, sempre tratando a religião de uma maneira pejorativa, né? E aí teve o positivismo na França, na Revolução Francesa, que nós estávamos falando aí no começo, né? A Revolução Francesa, os franceses lá, né, eu falei sobre esse preâmbulo todo, desse ruído da sociedade. Então, esse trabalho foi feito na França. Então, imigração, legal ou ilegal, vai contribuir para a causa revolucionária, para a causa da destruição da sociedade, do status quo? Vai contribuir. Então, você vai fomentar aquilo, porque muitas pessoas que estão em pontos chaves do governo, que tem essa visão de mundo, vão promover isso. Não é difícil entender que existe uma elite que sempre vai comandar o mundo. Essa que é a realidade. Quer nós acreditamos ou não, aceitamos ou não, essa é a regra. Sempre vai haver uma elite que vai administrar. Pô, tem jeito, né? Você faz uma comunidade aí, isolada no mundo, vai ter uma pessoa que vai se tornar livre naturalmente, não tem jeito. Sempre vai ter uma voz de comando, por mais que nós queiramos que não. Tá certo? A gente pode tentar. Por que isso aí? Porque Deus criou assim. Ele fez uma hierarquia, cara. Todo mundo vai seguir uma hierarquia, acabou. Mesmo que essa hierarquia seja perversa, mas o princípio da hierarquia está ali e ninguém consegue mudar isso. Que louco, né? Krishna fala, ó, eu criei as 4 castas da sociedade humana. Acabou, meu filho. Tu vai na mais, cristã. Então, nesse sentido, a sociedade francesa, bem como a europeia, a princípio eles negaram o comunismo. Pô, peraí. Atribuir aos franceses ou qualquer pessoal europeu a degradação da própria Europa, somente as pessoas, ou peraí, existe um conjunto de fatores que levaram a sociedade a chegar nesse nível, que não foi ideia da maioria dos franceses ou europeus, mas foi imposta por essa elite, por uma elite que está no poder. Você não tem meios de ação, você é cidadão comum, e essa elite sanguinária assassina tem meios de ação. Isso aí é descrito nesse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. De Nicholas Hager, aqui está na tela, ó. Nicholas Denis Cholas, Hagger. A história secreta do Ocidente, a influência das organizações secretas na história ocidental da Renascença ao século XX. Editora Cultrix está aqui. Depois nós temos outro livro aqui, ó, Música, Inteligência e Personalidade. Esse autor aqui, esse pesquisador, Dr. Mi, ele chegou numa conclusão, observando seus alunos, né,
que na dança, para dar uma voz de comando, ele dava uma voz de comando, o pessoal entendia há anos atrás. Ou ele percebeu que, com o passar do tempo, ele tinha que dar 4, 5 vozes de comando para entender daquilo que a turma anterior, bem anterior, com uma voz de comando entendia. Ele foi, o que está acontecendo com o cérebro dessas pessoas aqui? As pessoas estão emburrecendo, né? Tem até um livro com esse nome, né? É de um autor, um pedagogo, psicólogo, né? De aprendizagem americano, que tem um título em português, Emburrecimento Programado. Então ele percebeu, pô, o que eles estão escutando? Aí foi ver o que o pessoal estava escutando e foi ver o que aquilo lá afetava no cérebro das pessoas. E esse Horkheimer aí descobriu essa questão. Ele pesquisou muito isso lá quando eles saíram corridos da Alemanha, né, por causa da perseguição, né, dos nazistas ali, né, se não me engano. E é isso mesmo, acho que foi isso que deu essa questão. E eles fugiram para os Estados Unidos, né? E lá eles bolaram toda essa questão, né? E de lá que veio toda essa revolução, essa nova era. E tem muitos livros da nova era que é tudo mentira, tudo uma falsidade para propagar na sociedade. Existe um nome para isso, é desinformação, né? Então você tenta derrubar o primeiro bloco, ou o primeiro dominó, e na sequência, naturalmente, a sociedade vai se dar o start com uma desinformação e a pessoa vai abraçar aquela questão, enfim. Então, o que a gente faz aqui no canal é o seguinte, sempre que a gente fala da literatura védica, nós citamos a fonte, rastreamos para vocês a origem daquilo. Agora, tem muitas filosofias que surgiram por aí, da nova era, que são coisas assim inventadas ali, que não tem nada a ver com a realidade, sem contar os gurus falsos que surgiram também, né? Pô, tá louco, hein? Surgiu um monte de coisas ali nessa época aí, dessa contracultura aí, né? Isso aí provocou um estrago. O homem tem um sêmen, né? A mulher tem um óvulo, né? Então, conforme a sua consciência, né? Conforme a sua alimentação, certas questões, você vai produzir uma qualidade de sêmen. A qualidade do sêmen masculino está caindo de padrão. E a qualidade do ovário da mulher, dos óvulos da mulher, está caindo de padrão. Por que isso acontece? A alimentação, fatores externos, estresse, sei lá, qualquer coisa que seja, está afetando essa questão. E quem vai nascer dessa união vai ter problemas também, é lógico. Né? A semente está com algum problema. O que vai vir dessa semente vai ter algum problema. Isso aí é uma constatação normal, né? Enfim, que pode acontecer ou não, né? Então, esse pessoal pensou em tudo isso, né? E esse doutor descobriu que eles estavam ouvindo músicas, e essa frequência das músicas estava causando danos ao cérebro, aos neurônios dos seus ouvintes. Olha que louco isso aí. Então, nem tanto é a letra da música que está degradando a pessoa ali. Ela contribui um pouco, mas as ondas sonoras de frequência que estavam prejudicando. E essas músicas pop aí, essas músicas que temos hoje, né? Inclusive a que eu estava escutando, elas têm essa questão, né? Um pouco. Só que tem umas que estão mais ainda do que antes, né? Então, esse pessoal pensou em todas essas questões. É muito demoníaco mesmo, né? Aí você vê por essa marca que esse pessoal é um dos Kalichelas, né? Ou Kalichelas não é o nome certo, correto, mas são os propagadores de Kali, né? Enfim, da era da desavença e hipocrisia. Então, eles abriram várias frentes para corroer a sociedade, para demolir aquelas colunas. Esse livro aqui vai falar sobre essa questão da música, que ela pode impactar, ó. Olha que título bacana, ó. Música, inteligência e personalidade. Como que a música vai impactar você? Comece a escutar mantras devocionais aí, tá? Faça um desafio para você resistir. Comece a escutar músicas devocionais aí. Durante um período aí de um mês aí, mais ou menos, para fechar o ciclo aí. Para você ver a mudança. Você vai ver uma mudança significativa, pode ter certeza. Aí depois a gente mostrou que livro, outro livro que a gente vai mostrar aqui, ó, o Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão.
tá? Tá o livro aqui inteiraço aqui para você. O livro negro da Revolução Francesa, outro livro. Raimundo Fauro, Os Donos do Mundo, os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro, tem quase 1000 páginas esse livro, mais de 1000 páginas, é leitura obrigatória. Ele é um esquerdista, foi fundador do PT, mas ele é honesto intelectualmente, e nesse livro ele descreve a teia, a trama do estamento burocrático brasileiro, e ele vai remontar a história lá em Portugal, e ele mostra como que é difícil você subir nessa teia, nesse estamento. E aí ele começa a mapear certas questões e você vê os puxa-saco, como que vão subindo, né? Pessoas que descobrem certos starts para ascender socialmente, né? Um outro livro aqui, ó, Pascal Bernardin, aqui, ó, Maquiavel Pedagogo, o livro inteiro. O Ministério da Reforma Psicológica, aqui vai falar das técnicas de manipulação que esse pessoal usa, sem contar as técnicas que eles usam em massa. Na pandemia isso foi muito utilizado. A tática do medo, do apavoro, você com medo, você se sujeita a qualquer coisa, tá certo? Tá inteiraço aqui para você. E tem um livro aqui, ó. Eu esqueci um livro aqui, peraí. Deixa eu ver se eu coloquei esse livro aqui. Vamos ver aqui, ó. O do Romeu Tuma Júnior, né? O Romeu Tuma Júnior. Deixa eu atualizar a página aqui para não esquecer de nada. A gente vai voltar lá naquela questão do cultural. O livro negro e tal. Raimundo Fauro. Pronto. Deixa eu atualizar a página aqui, ó. Tá atualizado ali. Mais um livro aqui. Esse aqui é o último que eu vou citar, que vai estar no nosso canal. Outros livros que eu citar aqui, você dá o seu jeito aí para você entrar conseguir adquirir, né? E esse livro que você pode ler aqui na parte digital, mas depois você compra a versão física aqui. A física é melhor, né? Eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Se eu atualizo aqui, não atualizou. Vamos ver se atualiza aqui. Aqui já está atualizado, mas aqui não está. Pronto, agora vai atualizar. A página aqui, ó, pronto. Eu acho que agora vai estar aqui o livro do Romeu Tuma Júnior aqui, que eu acho que vale a pena você adquirir ou ler aqui. Depois você compra o livro físico, que eu acho que não tem jeito, né? O livro físico você pode manipular e escrever. Eu acho que, lógico, se você tem um tablet aí que você pode escrever nele, é outro nível. Então tá tudo certo. Aqui, ó, tá carregando. Bastante livros aqui nós colocamos, hein? Aqui, ó. Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputação, né? Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Tem um 2, depois você tenta aí conseguir o 2 comprar aí. Esse livro aqui, para ele ser produzido, deu muito trabalho, né? E aqui tem o modus operandi dessa turma toda. Voltando ao ponto da França, então o francês lá, o pessoal, tem agentes que estão, além do alcance da população francesa, que contribuíram para a sociedade se degradar a tal ponto de chegar no jeito que está lá. E nós temos 3 esquemas globalistas de poder, que é o russo-chinês, eurasiano, e os seus derivados ali, né, seus agregados. Tem o califado e seus agregados ali, e tem os globalistas, né, que são os metacapitalistas, né? Então todos eles trabalham, às vezes convergindo para certas questões, mas todos eles têm intenções de demolir essa questão que está aí. Então muitas vezes você vai ver uma pessoa se apresentando como conservador, combatendo certas questões da sociedade, e você acha, pô, o cara está combatendo o casamento X assim, entre pessoas do mesmo sexo, tá combatendo essa questão, a ideologia de gênero. Aí você pensa, o cara é conservador, mas em outras questões ele está detonando também. Porque ele tem que atrair você, para você pensar que ele é algo. Então a mentira faz parte dessa estratégia comunista também, infelizmente, né? Eles mentem muito. Então, essa sociedade francesa, né? Com a Revolução Francesa, não foi a maioria que queria essa revolução.
Mas quem estava com as armas, quem estava com o poder bélico aí nas mãos para fazer a revolução, matar pessoas, perseguir pessoas, era um contingente de pessoas que pessoas desarmadas não conseguem enfrentar. Então, por uma questão óbvia, sobressaiu essa questão. Sobre a questão de direita e esquerda, parte da França, porque, como falamos, o povo tem vários tentáculos, né? Mas é o povo. Então não importa o tentáculo que você está seguindo aí dentro da escola de Frankfurt, eles vão dar caminhos para você, né? Não importa que esquema você acredita ou não, eles estão tentando dominar. Então você pode estar servindo esse pessoal sem o saber. A gente vê o jornalismo como que está. A gente viu jornalistas aí que tinham um jeito de pensar sobre um certo aspecto político, como que eles mudaram, jornalistas, homens e mulheres aí, como que se mudaram radicalmente. Por que isso acontece? Você sabe por quê, né? Então, esse pessoal, assassinato de reputação, chantagens, qualquer coisa que seja. Por quê? Porque a imprensa é um braço do estamento burocrático. E você tem que subverter, é um meio de subverter também. Você vai subverter, desinformar todo esse esquema aí, faz parte, né? Para sustentar as narrativas, enfim. Então, voltando ao ponto, as pessoas comuns da França não são culpadas disso tudo aí. A imigração do jeito que ocorreu lá, ocorreu como? A contragosto. É bom ter imigração? Lógico que é, mas o país comporta quanto? Passou de auxílio de mim, você não comporta mais, essa é a realidade. Mas por que não melhorar os países de origem? Por que não tentar? Né? Mas o pessoal não quer. A África aí, por que não soluciona de vez o problema na África? O que acontece lá? Não tem gente interessada em acabar com o problema da África, porque senão acaba as narrativas, acaba todo o esquema que foi montado para isso, deixar as pessoas na miséria, e você promover a miséria, e você promover através da miséria questões. Quantas crianças aí na África somem, são mortas, são assassinadas, e são comercializados órgãos dessas crianças? Aí vai saber, meu filho, é tanta coisa que acontece, mas você na sua casa aí, você acha que isso não acontece porque não apareceu na televisão. Na Goebbels, né? Não apareceu na televisão, você não acredita que está acontecendo, mas está acontecendo isso aí, né? Até que a água bate na tua bunda e você, pô, meu, agora é tarde. Então a população não tem culpa, lógico, uma parcela da população aí, que não é a maioria, vai se juntar a esse movimento. Teve infiltração nas escolas, como falamos aqui, desse pessoal da escola de Frankfurt, essas ideias que vêm lá de trás e chegaram até a nós agora. A gente acha que os Beatles foram uma grande questão, mas enfim, deram sua contribuição, você acreditando ou não, nessa questão, meu filho. É difícil, às vezes, né? A verdade às vezes dói pra caramba, mas enfim, eu não gosto muito dos Beatles, pra falar a verdade. Eu gosto de outro tipo de música, mas eu entendo que eles fizeram sucesso pra caramba. Né? Mas em contraparte eu gosto de James Brown, né? Eu fui no show, inclusive. Então você vê essa contribuição desse pessoal para degradar a sociedade. E qualquer agenda, pode ser agenda verde, né? Para mudar o status quo. Né? O carbono aí tá destruindo a natureza, a camada, não sei dos que, mas você acredita nisso, né? Veja os vídeos do professor Morion aí, né? E de outros professores aí que vão na contramão dessa turma toda. Mas eles não têm holofote, eles não têm um alto-falante da imprensa neles. Por quê? Porque não convém você saber sobre essa questão. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Só queria todo esse comentário aqui, né, em cima de uma questão de uma internauta que falou fez um comentário interessante, mas incompleto no nosso sentido, porque há fatores dentro da metodologia da pesquisa científica, né? Nós temos as variáveis, né? Você tem a variável dependente, você tem a variável independente, você tem a variável interveniente. Então, quando você vê a variável dependente e a independente, você tem bem claro ali as ações. Tá certo? Os fatores ali, as variáveis, está bem. A interveniente não aparece, não está claro. E cravar que a população foi responsável por isso, sem levar em consideração esses elementos elencados por nós aqui, da guerra cultural, da escola de Frankfurt,
que vai pela música, por todo lado, dentro das escolas, demolir por dentro e por fora, através de degradando as pessoas, e por dentro demolindo as instituições, né, essas estruturas. Então você tinha um jeito de ver, você vê a relativização da vida, né? Ah, você foi estrupada, tá certo? Né? Muita gente chamando aquela criança que está no ventre de monstro, né? Monstro, mas o cara que fez o estupro não é um monstro, né? Mas enfim, é democracia relativa, né, João, desse pessoal, né? Enfim. Então você vai ter que relativizar aquela vida que vai nascer, demonizar aquela questão, né? Para justificar tirar a vida daquele ser. Com todas as justificativas relativas a princípio. E quando você vem isso aí pelo direito, você tem aí o direito positivado, o que está na lei que vale, meu filho. Então você via na escola, lá no nazismo, os guardas estavam seguindo a lei. É ou não é? Os juízes da Suprema Corte lá do nazismo estavam seguindo a lei que eles fizeram lá. Mas para onde que eles levaram a Alemanha? Então, tem leis que são boas, né? E tem leis que não são boas. O que é o bem? Tomás de Aquino, Santo Agostinho dizia que o bem é aquilo que a intenção é boa, a condução, a execução é boa e a finalidade é boa. Se cumprir esses três requisitos aí, é o bem. Tá certo, André? Então você pergunta numa obra de arte. Pô, isso aqui é uma obra de arte, meu filho. O que é essa obra de arte? Fala pra mim. Qual foi a sua intenção ao fazer essa obra de arte? A pessoa vai dar uma explicação qualquer uma aí. Como foi a execução dessa obra de arte? Qual que é a finalidade dessa obra de arte? Tá entendendo? Aí você vai descobrir muitas coisas através dessa questão aí. Desse tripézinho aí que nós elencamos para você. Então você veja que tudo tem um começo, uma origem. Lá atrás, nesse livro aqui, né? A história do Ocidente aqui, ó. A Secreta do Ocidente aqui. Vai te dar um lampejo, vai te situar em muita questão. Depois ele tem um outro livro chamado The Syndicate, né? Foi traduzido como A Corporação, né? E vai falar sobre as instituições aí. Então você tem ONGs, você tem aí ONGs que estão dentro do Ministério da Educação e Cultura, ONGs que estão dentro do Ministério da Saúde, né, promovendo certas questões. Você vê muitas pessoas indo a óbito no Brasil por causa de crianças com problema do coração, atletas morrendo do coração aí. Aumentou exponencialmente essa questão. Mas por que isso aconteceu? Vai saber sobre essa questão. A gente não pode nem falar muito sobre isso. Então, já não estamos no Estado democrático de direito pleno. Não estamos. Nós estamos em outra questão. Você pode se iludir aí, achar qualquer coisa, mas nós não estamos. Tá certo? Eu bem sei disso por causa aqui do YouTube. Se você faz qualquer coisa ali que tal, você é derrubado. Se você falar que tal coisa aí, esses assuntos que nós falamos aqui, não pode ser circulado. Tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, é isso. A população francesa não é, né, ou europeia não é a única culpada, porque lá atrás, a princípio, eles derrotaram o marxismo, depois com outras frentes que foram abertas aí, houve uma revolução cultural e deu no que deu. Então, não é única e exclusivamente das pessoas, existem outros fatores. E esses fatores dessas variáveis aí é a variável interveniente, tá certo? Obrigado a você que acompanha nosso canal, inscreva-se, se gostou desse conteúdo dá um like, se não gostou dá um dislike. Você que me acompanha pelo Spotify aí, você não vai ter acesso às imagens, mas vou fazer questão de, ao publicar no Spotify Podcast, deixar o link para você. Duvide de tudo, depois do vídeo da do estúdio de hoje, porque amanhã pode ser tarde, até mais, tchau.